Fala pessoal, tudo bem? Hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre o poder dos seus pensamentos, falando sobre o efeito placebo e o efeito nocebo. Você já ouviu, por acaso, falar sobre isso e a importância que isso tem? Gostaria da sua atenção, que esse vídeo é de extrema importância. Vamos lá. Imagina, dois pacientes recebem a mesma pílula. Um melhora do nada e o outro, ele piora sem nenhuma explicação. E a diferença entre eles não estava no remédio. Ela estava naquilo que eles acreditavam. E aqui está a chave. E hoje você vai entender justamente isso. O efeito placebo, o efeito nocebo e como essas duas forças explicam boa parte do que você sente, do que você vive e até do que você cria na sua mente e no seu corpo. E essa aula não é sobre fantasia, é sobre neurociência aplicada, é sobre comportamento e a forma como os seus pensamentos moldam a sua biologia, ou para o bem ou para o mal. E agora, permita me apresentar aqui de uma forma bem rápida. Se você é novo aqui, meu nome é Anderson Alves, psicanalista, terapeuta sistêmico, especialista em inteligência emocional. E os meus conteúdos são justamente aplicáveis para que você possa usar no seu dia a dia, sem nenhuma enrolação, indo direto ao ponto. Eu crio conteúdos como esse, para quem quer entender o comportamento humano de uma forma profunda, até rápida, mas profunda, prática e direto ao ponto, como eu digo, sem romances. Pega um papel, pega uma caneta, que com certeza você vai tirar coisas poderosas dessa aula e desse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. Explicando passo a passo o que é, primeiramente, o efeito placebo. Eu quero te dar uma explicação simples, mas poderosa. Anderson, o que é efeito placebo? Bom, o placebo, ele acontece quando uma crença positiva, ele gera uma resposta real no seu corpo. Não é imaginação, é fisiologia. Não é mistério, não é nada esotérico, nada disso. É fisiologia, é biológico. Quando você acredita que algo vai te fazer bem, o seu cérebro, ele começa a liberar endorfinas, modular dor, aumenta a sua dopamina, ele pode regular os seus níveis de estresse e alterar as funções autônomas do seu corpo. E ainda, muito importante, fortalece a sua imunidade, seu sistema imunológico. O placebo, ele é a prova viva de que o cérebro não só interpreta o mundo, ele intervém nesse mundo. Em termos emocionais, o placebo, ele é o cérebro premiando você por acreditar naquilo que te fortalece. O que é o efeito nocebo? É exatamente o contrário. Ou seja, é o irmão perigoso do placebo. E aqui vem uma parte dura. Tudo que o placebo faz de bom, presta atenção, o nocebo, ele faz exatamente o contrário. O nocebo é quando uma crença negativa, ele gera consequências
reais no seu corpo, em você. Ele aumenta a sua ansiedade, acelera o seu batimento cardíaco, aumenta a sua pressão arterial. Você piora os seus sintomas reais, mais cortisol, mais dor, mais medo, muita tensão e estresse. E você normalmente toma a pior decisão possível nesse estado. E a sua imunidade cai. Você fica gripado, resfriado, com problema no estômago, problema respiratório. E você pode literalmente adoecer. Sabe por quê? Porque você realmente acredita que você vai piorar. Emocionalmente, o nocebo é o cérebro pune você por acreditar naquilo que te enfraquece. Por isso que vem na minha mente: traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Deus não falou isso à toa. A inteligência emocional, ela existe para um propósito real. Sabe o que é? Evitar que você seja governado pelos seus próprios pensamentos. Isso também deixa algo poderoso na Bíblia, que fala para a gente, além de trazer a memória aquilo que nos dá esperança, para que a gente traga os nossos pensamentos bons. O efeito placebo e nocebo mostra exatamente isso. Explica o que está na palavra que você diz que acredita. Autoconsciência, amigo e amiga, é perceber quando a sua mente está te fortalecendo ou te sabotando. E você precisa ter essa autogestão, que é impedir seus pensamentos que disparem esse efeito nocebo em você. Usar crenças funcionais você precisa para ativar esse placebo interno que é poderoso, que pode te curar. E você precisa gerir as suas emoções, regular o seu medo, a sua ansiedade e aquela antecipação negativa, sabe? Talvez isso aconteça com você. E aqui entra um ponto chave desse vídeo, dessa aula que eu estou te passando aqui. A forma como você interpreta a vida altera a forma como o seu corpo funciona na vida. E agora eu quero falar sobre como pensamentos bons moldam a sua neurologia, a sua neurobiologia, que é o seu placebo interno. Pensamentos fortalecedores não são aqueles otimismos tóxicos, sabe? Eles são gatilhos biológicos que, como eu disse antes, aumentam a dopamina, aumentam a sua motivação. Eles te trazem foco e direcionamento, reduzem o seu estresse tóxico. Existe o estresse tóxico e existe um estresse positivo. Ativa também as regiões do cérebro ligadas à solução de problema. Regulam a sua amígdala, reduz o medo, fortalecem a sua resiliência, a sua capacidade de resolver caos, conflitos. Isso é literalmente um treino e você precisa repetir isso. Então pense assim: todo pensamento é um microdado que o seu corpo obedece categoricamente, tá? E aí talvez você se pergunte: Anderson, como pensamentos negativos criam nocebo interno, a famosa autossabotagem? Você se autossabota muito? Então entenda que pensamentos destrutivos ele ativa ruminação de problemas, cortisol altíssimo crônico, fuga, medo antecipatório, paralisação diante de uma coisa, de um problema, impulsividade, reatividade.
E dor emocional transformada em dor física, ela acaba somatizando em você. E é por isso que algumas pessoas vivem cansadas, travadas, ou até adoecem emocionalmente sem perceber. Isso não tem nada a ver com falta de fé. É nocebo repetido, dia após dia, criando caminhos neurais, trilhas neurais consistentes, estáveis. Eu já gravei um vídeo sobre trilhas neurais aqui, dá uma olhada depois. Eu quero te dizer quais são as relações do ambiente placebo e nocebo no seu ambiente social. E aqui está uma das partes mais ignoradas. Entenda o seguinte, você, presta atenção, você absorve o estado emocional das pessoas com quem você convive mais. Pessoas pessimistas, volto a dizer, presta atenção, ativam o nocebo em você. Pessoas fortalecedoras, positivas, ativam o efeito placebo no seu cérebro. Frases, tons, humilhações, críticas, falta de apoio, tudo isso tem efeito biológico, químico, poderoso. E por isso, relacionamentos podem ser remédio ou veneno. Você precisa escolher o que você vai tomar. E você também tem esse poder sobre os outros. O seu tom, as suas palavras, a sua energia influenciam diretamente o estado emocional da outra pessoa. E aqui eu quero te ensinar uma técnica prática de como ativar o seu próprio placebo, ou seja, um autofortalecimento. E eu te indico, perceba o gatilho negativo, o pensamento, a frase ou a emoção que acende esse efeito nocebo em você. Passo 2. Interrompa perguntas simples. Isso está me fortalecendo ou me sabotando? E tome uma decisão imediata e pare com isso. 3. Substitui, troque o pensamento por uma ação mínima que comunica: eu tenho domínio sobre isso, eu mando sobre isso, eu tenho. Quem manda aqui sou eu. E o 4, repita. O cérebro ele aprende por repetição. Isso vai fazer, sabe com o quê? Com que você seja reforçado e as suas trilhas neurais sejam fortalecidas. E como você pode desativar o nocebo interno em você? Anote aí. Quebre narrativas negativas automáticas. Evite frases absolutas. Nada dá certo. Eu sempre erro. Isso sempre acontece comigo. Eu não disse. Questione. Questione crenças herdadas de outras pessoas. Tenha atenção à convivência tóxica com quem você está se relacionando. Fique atento às histórias que você conta sobre si mesmo. Reposicione o foco no que está no seu controle. Aquilo que não está, deixa passar, vai embora. Isso é terapêutico e poderoso. Transforme medo em ações massivas, diárias, paulatinamente, todos os dias. E para fechar, o que tudo isso que eu falei revela? Preste atenção. Que você é mais influenciado pelas expectativas, grave essa palavra, expectativas que você carrega, do que pelas circunstâncias que você enfrenta. E a verdade final é essa. O placebo, ele é a prova
de que a sua mente cria força. O nocebo é a prova de que ela cria fraqueza. E a inteligência emocional é a ferramenta que te permite escolher qual dos dois vai acabar governando a sua vida. E você precisa escolher. Espero que você tenha anotado isso poderosamente. E se esse conteúdo ele fez sentido para você e te trouxe clareza, eu te convido. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que você conhece, que vive preso em pensamentos tóxicos que fazem mal, que adoecem você. E aqui você vai aprender como funciona a sua mente, o comportamento humano e a inteligência emocional aplicada, sem blá blá blá, sem romantizar, sem nenhum tipo de enrolação. Espero de verdade que esse vídeo faça sentido para você. E coloque isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Não negocie com isso. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e que ajude com que os seus pensamentos sejam fortes e poderosos, que você esteja no controle da sua vida, da sua mente, do seu corpo. Até o próximo vídeo. Tchau.